Então, uma excelente tarde a todas e todos que estão presentes. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje para esse nosso webinário sobre estudos observacionais comparativos e como eles se comparam em relação aos ensaios clínicos randomizados, semelhanças e diferenças. O meu nome é André Ferreira Zeredo, eu sou médico epidemiologista da HT Analyze e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do nosso curso de revisão sistemática e meta-análise voltada para estudos observacionais com meta-análise no software RStudio, que vai ser nos dias 9 a 13 de setembro, das 16 às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo Zoom. Tá? As inscrições estão abertas, as inscrições podem ser pelo site da HT Analyze ou diretamente por e-mail ou por WhatsApp. E os valores de segundo lote são esses que estão na tela agora, que estão vigentes. E a gente oferece desconto para inscrições em duplas ou grupos e também para inscrições em 2 ou mais cursos da HT Analyze Educacional. Os nossos parceiros, tanto para o webinar quanto para os nossos cursos, são as seguintes empresas. A Analisa Consultoria Estatística, que vai fornecer professoras para o curso, a Lidiane, acho que a Sheila vai lecionar também, e são especialistas em análises de dados em geral, análises estatísticas, principalmente análises no R. A Organiza, assessoria executiva, empresa da Veridiana que nos assessora e que torna possível a gente realizar eventos como esse. Muito obrigado, Veridiana. Também a Scientific Linguagem, que é a nossa empresa de referência para tradução de artigos e escrita científica. A Quento Coworking, que é o espaço onde é a sede do nosso escritório na cidade de Porto Alegre e fornece aqui soluções físicas na cidade de Porto Alegre para quem precisar ter um bom escritório. E a IBM Academy, nossa empresa parceira, que fornece cursos voltados mais para a parte de ciência básica, né, de análise estatística e epidemiologia básica. Se você não acompanha a gente ainda nas redes sociais, então acompanhe a gente lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e também entre em contato conosco no WhatsApp para ficar sabendo dos cursos e de outras atividades nossas. Para o curso que se aproxima, os professores confirmados seremos eu, André Azeredo, a professora Sinara Stein e também a professora Lidiane. Não tenho certeza ainda, acho que a professora Sheila vai estar conosco no curso também, tá? Então vai ser um grupo bastante qualificado para falar de vocês de revisão sistemática, de estudos observacionais, avaliação da qualidade da evidência e meta-análise no R. Tá? Bom, ao participar dessa aula agora, eu quero que vocês saibam que os materiais aqui eles estão cobertos pela nossa propriedade intelectual da HT Analyze e que ao participar da aula, você automaticamente a gente assume que você está autorizando o uso da sua imagem e voz para fins educativos, né? Caso você apareça aí fazendo uma pergunta, por exemplo, durante o nosso webinário. E sem mais delongas, então vamos para o conteúdo do nosso webinário, que trata sobre estudos observacionais comparativos e estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados. Vamos primeiro falar sobre uma visão geral dos delineamentos de pesquisa. Tá? De um modo geral, a pesquisa clínica ela se divide entre estudos observacionais e estudos experimentais. Tá? Os estudos observacionais têm os que são descritivos, geralmente estudos de prevalência, e os estudos analíticos, que tentam comparar 2 ou mais grupos ou fazer análises estratificadas e fazer inferências daí sobre possíveis semelhanças e diferenças entre os grupos. Veridiana, vou pedir para dar uma revisada nos microfones e daí mutar assim quem tiver com o microfone aberto por enquanto, tá? Seguindo adiante, então. Estudos observacionais, então. Os estudos observacionais analíticos, tá? O principal tipo de estudo observacional, eu diria, é o estudo de coorte, né? Que é o estudo onde os pacientes são acompanhados ao longo do tempo para a gente ver a incidência de eventos ou a incidência de doença. Também, o outro tipo principal de estudo observacional são os estudos transversais, mas daí eles podem ser analíticos, mas o foco do nosso curso aqui
são os estudos de coorte, tá? Então, para clareza, os estudos de coorte são estudos observacionais que podem ou não ser comparativos e, em geral, são analíticos, né? Ou seja, tem uma análise estatística que faz uma comparação de grupos. Entre os estudos experimentais, os estudos experimentais são aqueles nos quais os participantes eles não estão num ambiente natural, eles não estão vivendo a sua vida e estão sendo só observados. Eles são convidados para participar de uma pesquisa onde eles vão ser uh, acompanhados no ambiente artificial da pesquisa. Ou seja, eles sabem que estão participando de um experimento, eles vão ter coleta de dados padronizada, eles vão frequentar o ambulatório da pesquisa. É uma situação um pouco mais diferente do cenário real. E os estudos experimentais, eles podem ter uma comparação randomizada ou uma comparação não randomizada. Quando eles têm uma comparação não randomizada, eles praticamente são a mesma coisa que um estudo observacional de coorte comparativo, tá? A diferença seria que no estudo observacional de coorte, a gente coleta informações de pessoas que, em geral, estão num cenário mais próximo à vida normal, à vida real, não um cenário clínico mais não de pesquisa, mas da realidade daquela pessoa. Enquanto no estudo experimental não randomizado, o paciente ele está ciente que ele está participando de um experimento num ambiente de certa forma controlado e artificial, mas a intervenção é alocada não randomizada. Mas para fins práticos, esses dois tipos de estudo, né, o experimental não randomizado e a coorte comparativa, ficam tendo quase a mesma coisa. O estudo experimental de interesse aqui para a nossa conversa hoje é o ensaio clínico randomizado, no qual os pacientes ou participantes são sorteados para receber uma intervenção ou outra intervenção e são acompanhados ao longo do tempo para avaliar a incidência de desfechos, né, de resultados. E esses diferentes delineamentos de pesquisa, eles não têm todos o mesmo peso científico, né, para que a gente possa tomar decisões da vida real de alocação de tratamentos, né, de uso de tratamentos. Os estudos randomizados, eles são considerados os estudos mais robustos para gerar evidência científica confiável sobre o tamanho do efeito de intervenções terapêuticas, tá? Os estudos de coorte, eles também são considerados boas evidências, mas eles são considerados menos robustos do que os estudos randomizados. Então, existe uma hierarquia das evidências. Em geral, um ensaio clínico randomizado produz evidência mais confiável que um estudo de coorte comparativo. Mas nem sempre isso é verdade. Dependendo do que a gente está estudando, pode não ser factível fazer um ensaio clínico randomizado, e dependendo do que a gente está estudando, a gente pode ter informação de muita qualidade de um estudo de coorte comparativo. Em todos os casos, se a gente tem revisões sistemáticas bem feitas, reunindo todos os estudos relevantes para uma questão de pesquisa, de preferência estudos de boa qualidade, a gente vai ter a melhor evidência vai ser esse sumário de toda a evidência que existe, que é a revisão sistemática, por isso que está no topo da hierarquia das evidências. Quanto mais para cima aqui na nossa pirâmide das evidências, maior o rigor metodológico dos estudos. Quanto mais para baixo, menor o rigor. Quanto mais para cima, mais baixo o risco de viés inerente ao método. E quanto mais para baixo, maior o risco de viés inerente ao método. O nível clínico menos alto de evidência é opinião de especialista, né? Aqui, estudos em animais é estudo pré-clínico, não é estudo clínico. Como funcionam os estudos de coorte? Bom, nesse tipo de estudo, a gente obtém uma amostra da nossa população de interesse. E essa amostra, ela vai ter um determinado fator de exposição, que pode ser um fator de risco ou uso de um tratamento, que vai estar acontecendo nessa nossa amostra espontaneamente. Por exemplo, se eu quero comparar qual é o risco de desenvolver câncer de pulmão entre pessoas que fumam e que não fumam um cigarro, eu não vou sortear os participantes para uns fumarem e outros não fumarem e vou acompanhar eles ao longo do tempo. Não. Eu vou pegar uma amostra de pessoas e eu vou estratificar entre aqueles que escolheram fumar e fumam por razões próprias suas e aqueles que não fumam, escolheram não fumar.
e daí eu vou fazer a minha comparação estatística entre esses grupos que são definidos pela presença ou não de um fator em estudo que já existe, vamos dizer, espontaneamente na natureza, né, na sociedade, naquele contexto social. Isso também acontece com medicamentos. Então, eu posso pegar uma amostra e eu posso estratificar os pacientes entre os que usam um determinado tratamento e os que não usam um determinado tratamento para uma mesma doença. E eu posso comparar o tamanho de efeito entre os grupos. Esses pacientes, num estudo de coorte, eles são acompanhados ao longo do tempo e a gente mede a incidência de eventos de doença, né? Geralmente de desfechos de interesse, como mortalidade, se for um estudo de câncer, recidiva do câncer, e muitos outros desfechos, né? Também desfechos quantitativos, desfechos contínuos, como, por exemplo, glicemia, controle glicêmico, como é que estava entre pacientes diabéticos a glicose no início do acompanhamento, a glicemia média e depois no final do acompanhamento, ou peso corporal, qual era o peso dos pacientes em média no início do estudo, qual era o peso em média dos pacientes no final do estudo, né? Então, tem os desfechos categóricos, como eventos como morte, como recidiva do câncer, né, que o paciente tem ou não tem esse evento, e eventos, desfechos contínuos, como, por exemplo, essas variáveis, como o peso corporal que eu mencionei. E esse é o desenho dos estudos de coorte. Aqui, de novo, são os estudos de coorte, né? Aqui é o desenho dos estudos. Eu expandi a nomenclatura aqui para chamar de estudos não randomizados. Pode ser tanto coorte como estudo experimental não randomizado. E vejam o seguinte, o que vocês vão encontrar na literatura? Vocês vão encontrar estudos observacionais que têm os dois braços, que tem um braço que tem um determinado tratamento ou exposição e um braço controle que não tem aquele tratamento ou exposição. E esses grupos, eles são originados a partir da mesma amostra, e eles são definidos pela presença ou não desse fator em estudo. E a alocação desse fator em estudo, ela se deu naturalmente pelas escolhas daqueles indivíduos ou pelas escolhas dos médicos daqueles indivíduos, vamos dizer assim, né, os tratamentos que chegaram até eles pela indicação clínica. Não foi uma alocação de pesquisa, eles não foram sorteados para receber um tratamento ou outro. Eles já estavam usando um tratamento ou não. E a gente só estratificou eles na hora da análise, tá? E gerando esses dois grupos que são gerados, vamos dizer, no banco de dados, né, na hora da análise. Então, aqui a gente não tem uma alocação randomizada, sorteada de uma determinada exposição ou intervenção. Esses pacientes são acompanhados ao longo do tempo e a gente vê a frequência de um desfecho de interesse nos pacientes que têm essa exposição de interesse e naquele grupo que a gente chama de controle que não tem aquela intervenção de interesse. Estudos que têm esse desenho que vocês estão vendo, eles podem ser chamados de muitos nomes. Vocês podem ver chamado só como estudo de coorte simplesmente, ou no plural, estudo de coortes. Vocês também vão ver chamado de estudo de coorte comparativo ou experimento natural. Também vão ver o nome estudo observacional comparativo. Então tem uma confusão de nomes, tá? Mas o importante é que não tem alocação randomizada e tem comparação entre grupos, e esses grupos se definem por uma exposição que foi autoalocada, né? Os pacientes mesmo já usavam pela sua própria circunstância de vida e do problema de saúde deles. Vocês também vão encontrar na literatura estudos de braço único, onde a gente tem só um grupo de pessoas que são acompanhados ao longo do tempo e a gente vê a frequência desse desfecho de interesse nesse grupo de pessoas. Ou seja, a gente não tem um grupo comparador, não tem um grupo controle. A gente só tem, por exemplo, a incidência de câncer de pulmão entre tabagistas, mas a gente não tem a incidência entre não tabagistas. Então a gente não consegue calcular esse risco comparativo entre os grupos, né? Então, esse tipo de estudo que tem um braço único, vocês também vão achar com muitos nomes, vão achar como experimento não controlado, estudo longitudinal sem comparador. Se for um estudo bem grande e que pega virtualmente todos os casos assim de uma área geográfica, ou todos os casos num determinado contexto, por exemplo, todos os casos de um hospital, a gente chama de registro. Por exemplo, registro brasileiro de casos de cirurgia do quadril. Todos os pacientes que foram operados do quadril estão naquele registro.
Registro brasileiro de Covid-19. Todos os pacientes que tiveram Covid-19 estão naquele registro. Registro brasileiro de pacientes tratados com tal droga. Todos os pacientes que ganharam aquela droga estão naquele registro. Tá? Então, esse é um tipo de estudo de braço único, observacional, interessante, porque é muito volumoso, é muita gente estudada, estudo de registro, porém sem um grupo comparador. Se for um estudo pequeno, por exemplo, um profissional só relata todos os casos que ele operou, todos os casos que ele tratou, a gente chama de estudo de casuística ou série de casos. Não existe um bom ponto de corte, né, entre o que separa uma série de casos e de um estudo observacional de braço único, mas eu diria assim, ó, se o estudo está relatando o resultado paciente a paciente e está praticamente dizendo o nome do paciente, está dizendo assim, paciente com iniciais tal, tinha tantos anos de idade, veio ao hospital tal dia com tal queixa e aconteceu isso. Se está descrevendo nessa granularidade assim, os detalhes daquele caso, então é uma série de casos. Se o estudo está descrevendo só dados agregados, como média de um grupo, média do outro grupo, mas sem descrever detalhes de um caso, então ele é já pode ser chamado de um estudo longitudinal. Tá? Bom, nesses estudos de corte, o que importa? Uma das coisas que importa é se a população avaliada ela está realmente em risco para o desfecho de interesse. Então, os pacientes certos que a gente está estudando. Interessa também as perdas no segmento. Em geral, mais do que 20% de perdas no segmento é considerado um número muito alto. Interessa também como está sendo a aferição dos desfechos. Está sendo cegada em relação à exposição. Ou seja, quem está coletando o dado do desfecho sabe se o paciente teve ou não a exposição ao fator de risco, ao fator em estudo, porque isso pode afetar a maneira como o desfecho é medido, né? Pode influenciar, enviesar a coleta do dado do desfecho. Agora vamos falar sobre os ensaios clínicos randomizados. Bom, o ensaio clínico randomizado tem como objetivo isolar o tamanho de efeito verdadeiro de uma intervenção, excluindo da equação confundidores. Tá? Então, e por isso que eu trago para a conversa aqui por que as intervenções funcionam. Né? Então, um tratamento pode parecer funcionar pelo efeito da história natural da doença, ou seja, a doença ela ia embora de qualquer maneira, pelo efeito placebo, né? Ou seja, principalmente para desfechos subjetivos como dor, só pelo fato da pessoa estar recebendo atenção de saúde e tomando uma pílula que teoricamente é um tratamento, a pessoa tem um tamanho de efeito, a dor pode ser tratada pela sugestão de que a pessoa está recebendo um tratamento e também o tratamento pode funcionar por fatores desconhecidos, né? Porque os mecanismos de doença e os mecanismos de tratamento, eles raramente são entendidos na sua plenitude. A gente geralmente tem um entendimento parcial. E, por fim, as intervenções podem funcionar por um efeito verdadeiro intrínseco, químico, físico ou biológico daquela intervenção. E o estudo randomizado, ele tem como missão isolar esse efeito verdadeiro químico ou físico ou biológico intrínseco, tá? E tirar da equação essas outras coisas, a história natural da doença, o efeito placebo e os fatores desconhecidos. Então, é o desenho de estudo que, de forma mais robusta, nos mostra o tamanho de efeito verdadeiro e tira essas outras coisas aqui que funcionam como confundidores. Então, é o desenho de estudo de maior poder para delimitar a eficácia de um tratamento. Tem dois tipos de ensaio clínico randomizado, aqueles que medem a eficácia e os que medem a efetividade. A eficácia são os chamados estudos explanatórios, que eles são feitos em condições mais ideais, em que a gente tem certeza que o paciente tomou o remédio e acompanhou o paciente perfeitamente ao longo do tempo no ambulatório de pesquisa controlado. Então a gente mede o tamanho do efeito em condições mais artificiais, e isso a gente chama de eficácia. E tem os estudos pragmáticos, que são realizados em cenário de mundo real, como o ambulatório de pesquisa do SUS, o ambulatório da vida real mesmo. E a gente não é tão rigoroso para medir o desfecho, não é tão rigoroso para medir se o paciente tomou ou não o tratamento, então tem má adesão junto na nossa métrica do tamanho do efeito. Eles medem o tamanho do efeito numa situação mais parecida com a vida real, que a gente chama de efetividade, né? O tamanho do efeito mesmo considerando tudo que dá errado, né? A falha de adesão, por exemplo. O elemento fundamental de um estudo randomizado é a randomização, que é o sorteio da alocação dos pacientes para um grupo ou outro grupo.
A randomização, ela assegura que a gente vai ter grupos comparáveis em todas as características. Os grupos vão ter uma média de idade parecida, uma distribuição de pacientes por sexo parecida, uma distribuição de comorbidades parecida, e o tamanho do efeito que a gente vai medir vai refletir uma, de verdadeiramente só a diferença de alocação, né? Se ele recebeu o tratamento A ou o tratamento B, ou tratamento experimental ou tratamento controle. O estudo randomizado, em geral, é considerado um estudo realizado num ambiente que não é o ambiente da vida real. Então, ele tem a limitação de medir o tamanho do efeito num cenário que é mais afastado da vida real. Existe também um viés de autosseleção de pacientes, porque o paciente que topa participar de um estudo randomizado, em geral, é um super paciente, né? É um paciente que ele quer participar da pesquisa, ele quer tomar os remédios, ele quer saber os seus resultados. Então tem esse viés. O estudo randomizado é feito para a gente testar benefício em saúde, então a gente não randomiza as pessoas para o dano, a gente não randomiza os pacientes para eles receberem uma intervenção que pode ser prejudicial e medir toxicidade. A gente mede toxicidade, mas isso é um desfecho secundário. A gente quer saber o benefício em saúde, a gente não quer saber o efeito colateral. O efeito colateral a gente mede secundariamente. E esses estudos randomizados têm, em geral, um custo elevado, né? A gente precisa ah, arregimentar os pacientes, ter uma equipe de pesquisa, ter um ambulatório de pesquisa, ter um sistema de coleta e de controle de armazenamento dos dados. Às vezes tem custos de coleta de amostras biológicas, custo de acompanhamento do paciente ao longo do tempo, então tem custo elevado. O primeiro ensaio clínico randomizado, historicamente, na medicina, foi o de streptomicina para tuberculose, em 1946. Bom, e o desenho do estudo randomizado é esse aqui, ó. Bem parecido com aquele desenho do estudo de coorte. Ou seja, a gente pega uma amostra da nossa população de interesse e a gente, só que agora, em vez da gente estratificar os grupos quanto a presença espontânea de estar usando um tratamento ou não, a gente convida pessoas que têm a nossa doença de interesse, digamos assim, mas que ainda não estão usando o tratamento de interesse. E a gente convida para participar da pesquisa, sabendo, e o paciente sabe que ele vai ser sorteado no contexto da pesquisa para receber um tratamento ou receber um controle desse tratamento, que pode ser o placebo ou outro tratamento ativo. E a alocação, se o paciente vai para um grupo ou outro, ela é feita por sorteio ao acaso. E daí a gente cria artificialmente esses dois grupos. Esses grupos que, como essa alocação é ao acaso, eles têm características muito parecidas, têm uma média de idade muito semelhante, uma distribuição de homens e mulheres muito semelhante, uma distribuição de tabagistas, de pessoas com diabetes, de pessoas com outros fatores de risco muito semelhante. Então a gente gera grupos muito parecidos, muito similares entre várias características que a gente mede e até similares em características que a gente não mede, como por exemplo, qual é a tendência média, a propensão ao efeito placebo. A gente não mede isso, mas a gente pode ter certeza que se o estudo foi randomizado, a randomização foi bem feita, que a gente vai ter grupos também balanceados quanto à propensão ao efeito placebo. Então, olha que interessante, a gente vai estar controlando para todos esses confundidores. E a gente vai gerar esses dois grupos que funcionam como duas coortes artificiais, diferentemente lá dos estudos de coorte em que os pacientes já estão usando o tratamento naturalmente, a gente tem a coorte natural, né? Aqui a gente criou duas coortes artificiais que vão ser acompanhadas ao longo do tempo, a coorte do grupo tratamento e a coorte do grupo controle, só que essas coortes são perfeitamente comparáveis, porque a alocação foi randomizada. Bom, vamos fazer uma breve comparação em como se compara a evidência observacional com a evidência randomizada. Vejam que interessante esse exemplo. Eu estou trazendo aqui para vocês o caso da terapia de reposição hormonal para mulheres após a menopausa. Na década de 1990, foi o ponto alto do uso desse tratamento. Naquela ocasião, a base racional para o uso da terapia de reposição hormonal era que até a idade da menopausa, a, o,
Ambiente hormonal no corpo da mulher era um determinado ambiente hormonal, com um nível mais elevado ali de estrogênio e de progestogênios. E a partir do momento que a mulher sofria a menopausa, mudava esse ambiente hormonal e coincidia com isso uma mudança em vários riscos de saúde. Mudava, por exemplo, o trofismo da região genital, a mulher tinha queixos como calorões e fogachos, e também mudavam riscos de doenças, né? Aumentava o risco de doenças cardiovasculares, o risco de infarto, o risco de AVC, aumentava o risco de fraturas e de relacionadas à osteoporose. E a hipótese que se fez é que esses riscos todos que mudavam, eles eram causados pela mudança do ambiente hormonal. E, portanto, se a gente tratasse as mulheres com reposição hormonal, a mulher voltava para o estado anterior, como se ela não tivesse tido menopausa. Então, diminuiria o risco. E isso estimulou fortemente o uso da terapia de reposição hormonal. Existia também, claro, um viés de mercado, né? A indústria farmacêutica queria vender reposição hormonal. Parecia um ganha-ganha. A indústria queria vender, as mulheres queriam usar e se sentiam melhor usando, porque é inegável que a reposição hormonal melhora sintomas da menopausa. Os médicos queriam prescrever para resolver o problema das suas pacientes. E, além disso, parecia que diminuía o risco de doenças graves, né, como infarto, AVC e fraturas. E aqui eu trago alguns dados. Ó. 1/3 das mulheres na pós-menopausa, nessa época, usava terapia de reposição hormonal. Era muita gente. No ano 2000, 46 milhões de prescrições do Premarin, que era o estrogênio, 1 bilhão de dólares em vendas. E havia uma robusta e consistente evidência de redução de risco cardiovascular proveniente de estudos observacionais, com um tamanho de efeito tão grande quanto 40 a 50% de redução de risco de infarto, né, de cardiopatia isquêmica e infarto. E aqui eu trago as referências de alguns estudos, são estudos de cortes grandes. Tem aqui um deles para trazer o meu ponto de discussão, é o estudo das enfermeiras, né, o Nurses Health Study, em que milhares de enfermeiras forneciam informações sobre sua saúde e eram acompanhadas ao longo do tempo. E elas eram estratificadas quanto a vários fatores, quanto a, a por exemplo, idade, quanto a fumar ou não fumar, e elas também eram estratificadas quanto a usar ou não reposição hormonal, ou seja, a gente tinha um estudo de corte comparativo que mostrava um tamanho de efeito benéfico da terapia de reposição hormonal. Porém, havia dúvida ainda do tamanho do efeito porque a evidência era toda observacional. E foi feito um grande ensaio clínico randomizado, na verdade, pelo menos 2 grandes ensaios clínicos randomizados, o WHY, Women Health Initiative, que é esse que eu estou trazendo para vocês, e também o HERS-2, que é um outro ensaio clínico com desenho semelhante, no qual, literalmente, milhares de mulheres foram randomizadas para receber ou o estrogênio, a terapia de reposição hormonal, ou receber placebo, mulheres na pós-menopausa. E foram acompanhadas ao longo do tempo para avaliar o risco de câncer, o risco de AVC, acidente vascular cerebral, de infarto do miocárdio, de trombose e de fraturas. Então, todo mundo achava que esse estudo ia confirmar o efeito dos estudos observacionais. E vejam que interessante, aqui está o resultado. E já trazendo aqui para a nossa conversa, esse tipo de... aqui a gente está vendo curvas de risco, né, que vem da análise de sobrevivência, de tempo até o evento, né, de risco acumulado ao longo do tempo. E a medida de risco nesse tipo de estudo, de análise de sobrevivência, onde a gente compara as curvas, né, curvas de risco de um grupo e de outro grupo, é o hazard ratio, que funciona como se fosse um risco relativo, né? Ou seja, o hazard ratio acima de 1 quer dizer que aumenta o risco da intervenção versus o controle. E o hazard ratio abaixo de 1 quer dizer que reduz o risco da intervenção versus o controle. E aqui, a gente tem aqui a curva pontilhada clara é de estrogênio mais progestágeno e a curva pontilhada escura é o placebo. Vejam aqui, ó, para a doença coronariana, né, que é infarto do miocárdio, a gente vê que a curva é aqui o que está acumulando é o risco, né? Quanto mais para cima, maior o risco.
e ao longo do tempo a gente vê que vai aumentando o risco em todas as pacientes, mas aumenta desproporcionalmente mais nas que recebem o estrogênio. As curvas estão separadas, né? Se o risco fosse idêntico, uma curva ia estar em cima da outra, e elas estão separadas. E quando faz um teste estatístico, a gente tem aqui o hazard ratio de 1,29, indicando um aumento de 29% no risco de infarto entre quem usa hormônio versus quem não usa. Ou seja, diferentemente do que se achava no estudo observacional, quando a gente controla para confundidores, a gente vê que usar hormônio aumentava o risco de doença coronariana. E o hazard ratio, ele foi estatisticamente significativo, né? O intervalo de confiança aqui não pega 1, está todo ele acima do 1. A mesma coisa para AVC. O hazard ratio era 1,41. Usar estrogênio versus não usar aumentava o risco em 41%. Isso também foi estatisticamente significativo. A mesma coisa para embolia pulmonar. Usar estrogênio, isso eu já sabia, né? Não era novidade, mas confirmou nesse estudo que mais que duplicava, olha que hazard ratio de 2,13, duplicava o risco de embolia pulmonar. Aqui foi uma surpresa do estudo, que não se sabia que usar a reposição hormonal poderia aumentar o risco de câncer de mama, com um risco relativo aqui de um hazard ratio de 1,26. Bateu na trave para a significância estatística, mas aumentou o risco. E, como já se sabia e confirmou aqui, um benefício da reposição hormonal, vejam que agora a curva escura está em cima da curva clara, diminuiu o risco de fraturas, com hazard ratio de 0,66, ou seja, uma diminuição do risco de fraturas de 44% pelo uso da reposição hormonal, e também diminuiu o risco de câncer de intestino, né? Câncer coloretal, uma redução também bem expressiva aqui de risco com hazard ratio de 0,63. Então, ou seja, a evidência randomizada, controlada para confundidores, um estudo gigante, ela colocou por terra algumas ideias que se tinha antes, muita convicção com base em grandes estudos não randomizados, tá? E por que isso? Pela presença dos confundidores. Porque os estudos observacionais, eles não têm um controle perfeito para confundidores, por mais que a gente tenha uma análise estatística que se esforce em controlar para confundidores, nunca a gente vai conseguir controlar para todos os confundidores. Sempre pode haver um confundimento residual. Então, por exemplo, por que então, lá no estudo das enfermeiras, por exemplo, as enfermeiras que usavam reposição hormonal, elas tinham menos risco de infarto do que as enfermeiras que não usavam reposição hormonal? Porque naquele estudo, usar a reposição hormonal era um marcador de cuidados com a saúde. A enfermeira que buscava usar a reposição hormonal, ela também ia mais no médico, fazia mais exercício, detectava mais frequentemente se tinha ou não tinha hipertensão, provavelmente tratava melhor sua hipertensão, controlava melhor o peso, praticava mais atividade física, tinha uma alimentação melhor. Todos esses fatores não estavam controlados naquele estudo, entre os grupos. A gente não tinha dados de todos essas covariáveis, né? E no estudo randomizado, pela natureza do estudo, que a alocação é por sorteio, mesmo o que a gente não mede de covariável acaba ficando balanceado entre os grupos. Por isso que a gente tem muita certeza do tamanho do efeito, e por isso que eu vou dizer assim, para fins didáticos, que o gabarito da verdade, né, de qual é o verdadeiro tamanho do efeito, ele está no estudo randomizado para intervenções terapêuticas, e não no estudo observacional. Indo adiante, então. Randomização. Então, qual é a mágica que a randomização faz para tornar o estudo randomizado tão mais confiável que um bom estudo observacional? Bom, a randomização, ela é o sorteio da alocação dos pacientes para um grupo ou para outro grupo. Ela resulta, então, na imprevisibilidade da próxima alocação. E a randomização é o que torna um estudo randomizado randomizado. Então, eu estou dizendo essa obviedade para chamar a atenção de vocês que se o estudo tem um defeito na randomização, ele está estragado. Ele não é mais um estudo randomizado. Ele é uma coorte comparativa. É um estudo observacional, ou pode até chamar de estudo experimental comparativo, mas é um estudo experimental comparativo que gerou duas coortes não randomizadas, que para fins práticos é um estudo de coorte comparativo, tá?
Então, esse é um ponto de atenção quando vocês forem ler criticamente um estudo randomizado. Se a randomização foi bem feita e se de fato a gente pode afirmar que a alocação da intervenção foi por randomização, e se os dados foram analisados respeitando a randomização, ou seja, se foi uma análise intention to treat, que a gente chama, né? Que é um tipo de análise estatística em que a gente não, que a gente considera os pacientes conforme o grupo para o qual eles foram sorteados, mesmo que eles tenham mudado de grupo depois, tá? Essa é a melhor análise que a gente pode fazer. Bom, a randomização obtém grupos comparáveis em todas as características aferidas e não aferidas. E a gente consegue avaliar se a randomização está bem feita olhando a tabela de características na linha de base dos estudos randomizados, que frequentemente é a tabela 1 dos ensaios clínicos randomizados. Eu botei entre aspas porque nem sempre é a tabela 1, tá? Mas muitas vezes é. Eu vou pular aqui para mostrar um exemplo de tabela 1. Então, em estudos randomizados, vocês sempre vão encontrar uma tabela que mostra as características dos pacientes na linha de base. Então, vocês vão ter aqui, ó, um grupo, aqui é o grupo Inpatient Care, e o outro grupo, aqui é o grupo CMR, e vocês vão ver, ó, idade média dos participantes. Um grupo tinha 57 anos, o outro 55 anos. Qual era a proporção de mulheres? Era 47% mulheres num grupo, 53% no outro grupo. Qual era a proporção de tabagistas? 32% num grupo, 34% no outro grupo. Se a amostra é pequena, e aqui o nosso tamanho amostral não é muito grande, aqui é 57 pacientes num grupo e 53 pacientes no outro grupo, se a amostra é pequena, a gente pode ter alguns desbalanceamentos. Então, a randomização, uma randomização simples não vai ser perfeita com uma amostra pequena. Existem maneiras de balancear melhor usando randomização estratificada em blocos, mas esse assunto foge do nosso webinário de hoje, tá? Então, mas a mensagem para levar para casa aqui é: se vocês vão randomizar uma quantidade de indivíduos pequena, e o que eu quero dizer que com pequeno vamos dizer menos de 100, vocês têm que se preocupar em fazer uma randomização estratificada e em blocos, para minimizar o risco de desbalanceamento entre os grupos, tá? Se a randomização é grande, tipo lá do estudo Women Health Initiative, que tinha lá 16 mil participantes, mesmo uma randomização simples vai resultar em grupos bem equilibrados. E a gente vai detectar se os grupos estão bem equilibrados inspecionando essa tabela 1 que a gente está vendo aqui. Uma outra dúvida frequente que surge é que se essa tabela 1 tem que ter teste estatístico para mostrar que os grupos são diferentes ou não. E a resposta é não, essa tabela não deve ter um teste estatístico, tá? E a explicação para isso é que o estudo foi desenhado para medir o teste estatístico, né, o cálculo tamanho amostral. O cálculo tamanho amostral foi calculado para que o desfecho principal do estudo tenha validade, para que o teste estatístico do desfecho principal tenha validade, para que a gente possa conseguir, por exemplo, mostrar diferença na mortalidade. Mas não necessariamente a gente tem poder para mostrar a diferença entre algumas dessas covariáveis que a gente está medindo aqui. Então, não necessariamente a gente vai estar refletindo um teste estatístico uma diferença verdadeira. E um outro ponto é que se a gente fizer muitos testes estatísticos, se a gente tiver, sei lá, uma tabela 1 aqui com 100 covariáveis, e a gente fizer 100 testes estatísticos, vai dar alguma diferença entre os grupos, mas pode ser ao acaso. Porque, por definição, né, se a gente repete um experimento lá, dentro de um intervalo de confiança de 95%, repete um experimento 100 vezes, 5 vezes, a gente vai achar uma diferença entre os grupos e essa diferença é falsa. Ela é o acaso. Então, se eu fizer teste estatístico aqui para todas as minhas covariáveis da tabela 1, talvez tenha uma diferença estatisticamente significativa que não significa nada. Ele foi uma diferença ao acaso. Tá? Mas é claro, todas as covariáveis que a gente achar que podem ser diferentes entre os grupos, o que a gente não conseguiu controlar na randomização, o confundimento residual, a gente tenta tratar dele na análise estatística. Por exemplo, usando uma regressão logística ou uma regressão de Cox, mas esse é um assunto para um outro momento. Voltando aqui um pouquinho. O que a randomização faz, então? Ela evita o viés de seleção.
Ou seja, o pesquisador não escolhe qual paciente vai para qual grupo. É ao acaso, tá? Mesmo que o pesquisador preferisse que o paciente não recebesse uma intervenção, acha que não é um bom candidato àquela intervenção, a randomização acaba com isso, porque é o acaso. Evita também o viés de confundimento, porque a gente vai alocar também aleatoriamente até os confundidores, outros grupos, gerando grupos balanceados. E ao fazer isso, a gente assegura que os testes estatísticos apresentam níveis de significância válidos. Porque os testes estatísticos simples, né, os que não são controlados para covariáveis, como por exemplo um Q² ou um teste T para comparação de médias, esses testes estatísticos simples, eles funcionam perfeitamente quando a gente não tem confundidores, quando a gente está controlado para confundidores, ou seja, quando a gente tem grupos perfeitamente comparáveis. Então, se a gente tem uma randomização bem feita, teoricamente, nem precisaria de uma análise estatística sofisticada. Mesmo testes estatísticos simples, não controlados para confundidores, já iam mostrar o tamanho de efeito, porque os confundidores já foram controlados pela própria randomização. E como é que acontece essa mágica, né, da randomização controlada para os confundidores? Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos imaginar uma situação onde a gente tem aqui 2.000 participantes de uma pesquisa, tá? Então, nosso N total é 2.000. E nesse N total de 2.000, a gente tem 700 participantes que têm um determinado fator de risco, tá? Ou seja, a gente tem esse risco basal aqui de 700 em 2.000, né? Ou de 350 em 1.000. Esse é o nosso risco basal do grupo, tá? De 700 em 2.000. Se eu vou comparar dois grupos para uma intervenção e um controle, e eu faço uma alocação não randomizada, eu faço uma alocação que não é ao acaso, por fatores do pesquisador, do ambiente de pesquisa e dos pacientes, eu tenho uma tendência a gerar uma alocação desbalanceada desse risco basal, geralmente mandando pacientes de mais baixo risco ou mandando menos pacientes de alto risco para o grupo intervenção, geralmente enviesando o estudo na direção daquilo que o pesquisador acredita, né? Então, se o pesquisador acredita que a intervenção é melhor que o controle, existe um viés, mesmo inconsciente, de alocar pacientes de mais baixo risco para o grupo intervenção do que para o grupo controle. Então, nesse exemplo aqui, o risco do grupo intervenção ficou de 200 pacientes de alto risco, num total de 1.000 pacientes, ou 200 de alto risco para 800 de não alto risco. E o grupo controle ficou um maior risco total, porque aqui o risco total era 50% no grupo controle. Eu aloquei aqui, metade do grupo controle tinha alto risco, eram 500 de alto risco e 500 de baixo risco. Quando eu vou calcular o risco total em cada grupo, eu vou resultar aqui em 18% de risco de morte no grupo intervenção, considerando aqui a média ponderada do risco dos de baixo risco e a média ponderada do risco de alto risco, e vou chegar em 30% de mortes no grupo controle. E eu vou erroneamente dizer que a intervenção é melhor que o controle, porque morreu menos gente no grupo intervenção, e eu vou dizer que morreu menos gente no grupo intervenção porque a intervenção funciona. E essa vai ser uma conclusão errada, porque eu não estou levando em consideração na minha conclusão o risco basal, a distribuição do risco basal entre os grupos. Tá? Numa alocação randomizada, a proporção desse risco basal ela se mantém nos grupos que se criam, né, com a randomização. Então, o nosso risco basal aqui era 700 a cada 2.000 pacientes, ou 350 a cada 1.000 pacientes, nosso risco basal. Se a minha alocação é randomizada e a randomização é bem feita, eu vou gerar dois grupos onde o risco basal é exatamente esse, 350 em 1.000 em cada grupo. Tá? Portanto, se a minha intervenção funciona, eu vou reduzir o risco geral de morte, mesmo apesar desse risco basal. Se a minha intervenção não funciona, eu vou enxergar o mesmo
risco nos dois grupos de eventos, a mesma taxa de eventos, porque se a intervenção não funciona, ela é igual ao controle. Se ela é igual ao controle, eu vou enxergar só o risco basal entre os grupos. E nesse exemplo aqui, a gente está vendo como funcionaria para um exemplo de uma intervenção que não funciona. Então, o risco, se os grupos forem balanceados, os dois vão ter uma taxa de eventos de 24% nos dois grupos. Tá? E essa é a forma como a randomização, então, gera grupos comparáveis e isola o tamanho de efeito da intervenção. A partir daqui, se eu enxergar menos eventos do que 24% no grupo intervenção, isso for estatisticamente significativo, isso só pode ser atribuído à intervenção, porque os confundidores estão controlados. Como é que a gente gera, então, uma randomização verdadeira? Bom, métodos considerados adequados são tabelas de números aleatórios que você pode encontrar em livros de estatística, e hoje em dia geralmente se usa softwares geradores de números aleatórios, né? Que na verdade o nome do método é número pseudo-randômico, né? É pseudo-random generator. O nome do método é pseudo-randômico, mas esse é só o nome do método computacional, porque para fins práticos a alocação que é gerada ela é randômica, aleatória mesmo, funciona como uma alocação aleatória. Também dá para usar métodos físicos, né, como sorteio de envelope, globo de esferas, dados, moedas, mas esses métodos físicos, eles têm um risco de viés do método físico, tá? Envelopes com pesos diferentes, algum tipo de viés no sorteio das esferas. Então, hoje em dia, a maioria das alocações aleatórias é feita por software, tá? Se vocês lerem que um estudo usou outro método, como dias da semana, se o paciente veio segunda, quarta e sexta, ele foi para o grupo A, se veio terça, quinta e sábado, grupo B, e domingo o estudo não funcionava. Isso está errado, isso não é aleatório. Número do prontuário também não funciona como número aleatório, porque a gente pode ter algum tipo de agrupamento de pacientes com determinadas características, de acordo com o momento em que o prontuário foi aberto, né? Data de nascimento, idem, também pode ter agrupamento de pacientes com características semelhantes pela época do ano que o paciente nasceu. Aqui eu já falei para vocês da tabela 1. E por fim, eu queria apresentar para vocês, relembrar aqui a análise de alguns resultados, como é que vocês vão ver os resultados de estudos observacionais comparativos, estudos randomizados, para que vocês tenham a consciência que os métodos de análise são semelhantes para esses dois tipos de estudo. Então, vocês vão ver a aplicação das medidas de risco que a gente tira da tabela de contingência 2x2, tanto para ensaio clínico randomizado quanto para estudo observacional comparativo. As mesmas medidas de risco podem ser calculadas. Tá? Então, o que acontece? A questão é, o método para calcular o risco é o mesmo. A organização dos dados numa tabela 2x2, uma tabela de contingência, é a mesma entre o ensaio clínico randomizado e o estudo observacional comparativo. A questão é se o dado que está ali dentro ele é um dado confiável que está medindo o tamanho do efeito ou se ele é um dado enviesado que tem confundimento e viés de seleção. Essa é a questão. Então, o papel ou o software aceita qualquer coisa, né? Você dá para calcular os números, mas a questão é se os números estão enviesados ou não, tá? Mas eu vou relembrar a matemática que pode ser calculada. Então, tanto faz se for um ensaio clínico randomizado ou um estudo observacional comparativo, vocês podem organizar os dados nessa tabela entre evento e não evento e intervenção ou controle, ou vocês podem chamar de exposição e não exposição, tá? Intervenção ou exposição aqui. E vocês podem calcular o risco no grupo intervenção, que é dado aqui pela fórmula A sobre A mais B, ou seja, o número de eventos dividido pelo total de pacientes no grupo intervenção. E o risco no grupo controle, que é dado pela fórmula C sobre C mais D, que é o número de eventos dividido pelo total de pacientes no grupo controle. E aqui, para fins didáticos, né, eu queria dizer para vocês que incidência é a mesma coisa que risco, tá? E quando a gente calcula a razão de incidências, da incidência de eventos no grupo intervenção, incidência no grupo controle,
a gente está calculando a razão dos riscos. E isso a gente chama de razão dos riscos ou risco relativo. Tá? Então, a partir da tabela 2x2, num estudo observacional comparativo, estudo de corte comparativo, ou num ensaio clínico randomizado, a gente consegue calcular um risco relativo. Essa é a mensagem para levar para casa, que tanto o ensaio clínico randomizado quanto o estudo observacional nos permitem calcular o risco relativo a partir da organização da tabela 2x2. A questão é que o risco relativo calculado dessa forma aqui, que não é controlado para nenhum confundidor, o risco relativo bruto, num ensaio clínico randomizado, ele é confiável, ele provavelmente é o risco relativo verdadeiro entre a intervenção e o controle, porque a randomização controla para confundidores. E num estudo observacional comparativo, no estudo de coorte comparativa, esse risco relativo muito provavelmente é enviesado por confundidores. E essa análise só da tabela 2x2 não basta para um estudo observacional comparativo. A gente também pode, em vez de dividir um risco pelo outro, pode subtrair um risco pelo outro. E daí a gente vai calcular a diferença de riscos. E essa diferença de riscos, ela é a redução do risco absoluto, tá? O risco absoluto. E esse risco absoluto, ele é usado para calcular o NNT, o número necessário a tratar, né? Então, aqui a partir da tabela 2x2, num ensaio clínico ou num estudo de coorte comparativo, vocês conseguem calcular, então, o risco no grupo intervenção, o risco no grupo comparador, subtrair um do outro, daí vocês vão calcular com isso a redução absoluta do risco, ou a diferença de riscos, e essa diferença de riscos, quando vocês fazem a inversão matemática disso, 1 dividido pela redução absoluta do risco, é o NNT, que é o número necessário tratar, usando um tratamento, em vez de usar o comparador daquele estudo, naquele horizonte de tempo do estudo, para evitar um evento de interesse, um evento adverso, um desfecho, né? Que é um número muito útil assim, para fins clínicos, né? A gente exemplificar clinicamente o tamanho do efeito de uma intervenção. Essa tabela 2x2 também permite a gente calcular a razão dos produtos cruzados, né? Ou a razão de chances, a odds ratio. A odds ratio ela foi originalmente foi projetada para os estudos de caso-controle. Porque no estudo de caso-controle não dá para calcular um risco relativo. É porque a frequência de desfechos ela é artificial, né? No estudo de caso-controle, a gente parte dos casos e monta um grupo controle comparável. Então, a gente já sabe, os casos já são a frequência de eventos. Então, o estudo de caso-controle, ele tem uma taxa, como ele tem uma taxa de eventos artificial, o risco relativo, o risco relativo é sempre 50%. O risco relativo é sempre 50%, se for um caso para um controle, né? Por essa razão, para a gente ter um aproximador do risco no estudo de caso-controle, foi inventado a razão de chances. E aqui eu queria falar para vocês que chance, nessa tabela 2x2, é dividir o evento pelo não evento em cada grupo. É diferente do risco, né? O risco é a mesma coisa que probabilidade ou incidência, e é dividir o N de eventos pelo N total de cada grupo. É o A sobre A mais B no grupo intervenção. E a chance é o A dividido pelo B. É o N de eventos dividido pelo N de não eventos. Isso me dá as chances, não o risco. Chance no grupo intervenção e chance no grupo controle. E quando eu divido a chance no grupo intervenção pela chance no grupo controle, eu tenho a razão das chances. E essa razão das chances em inglês é chamada de odds ratio. E é um aproximador do risco relativo, essa odds ratio. Ela também dá um número que nem o risco relativo, né? Que vai ali de 0 a mais infinito. Sendo que uma odds ratio de 1 quer dizer ausência de diferença entre os grupos, odds ratio acima de 1 quer dizer aumento de risco, odds ratio abaixo de 1 quer dizer uma redução de risco. Tá? Ela é interpretada como risco relativo. Porém, ela tem uma pegadinha, né? Quando a frequência de eventos é alta nos grupos, é acima de 10%, ela começa a superestimar o risco.
Então, a gente só pode usar o odds ratio como um aproximador do risco quando a frequência de eventos ela é, em geral, menos do que 10%, né? Quando a gente tem essa casela A e a casela C aqui, elas têm menos de 10%, né, da, do grupo intervenção e menos de 10% do grupo controle. Bom, eu falei para vocês da fórmula aqui da razão das chances, mas tem uma simplificação matemática que pode ser feita aqui que resulta nessa outra fórmula simplificada, que é a razão dos produtos cruzados, né, que é A vezes D dividido por B vezes C. O AD dividido por BC aqui, né? AD dividido por BC, que é a mesma coisa dessa fórmula das chances no grupo A dividida pelas chances no grupo B. Isso vai dar também um aproximador do risco, né? Bom, os dois são medidas do risco. O risco relativo é o verdadeiro risco medido. O odds ratio é um aproximador do risco. O odds ratio, quando a frequência de eventos é menos do que 10%, ele é comparável ao risco relativo, é bem parecido, os números são próximos. E uma última coisa que eu quero dizer para vocês é que a odds ratio, quando ela é calculada a partir de um método estatístico chamado análise de regressão logística, ela é controlada para confundidores. Então, um método que a gente tem de chegar numa medida de risco controlada para covariáveis, quando o estudo não é randomizado, é fazer uma regressão logística, é o nome do teste estatístico. E quando a gente faz a regressão logística, o resultado da regressão logística é uma odds ratio de ter um evento versus não ter um evento, né? Uma odds ratio controlada para confundidores, que é diferente dessa odds ratio bruta calculada na tabela 2x2. Tá? Quem for fazer o nosso curso de meta-análise de estudos observacionais, eu já adianto aqui que o que a gente leva para meta-análise, idealmente, é essa odds ratio ajustada para confundidores, e não a odds ratio bruta, porque daí a gente consegue, de certa forma, levar para meta-análise um número ajustado para confundidores, né? Pessoal, nos aproximando aqui do final do conteúdo, eu queria dizer para vocês que os métodos de análise de sobrevivência também são aplicáveis para os dois tipos de estudo, para estudo randomizado e para estudo de corte. Então, vocês vão ver tanto em estudo randomizado quanto em estudo de corte, vocês podem ver curvas de Kaplan-Meier, né? Curvas de sobrevivência. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente são essas curvas aqui que mostram a, a proporção de pessoas vivas, né, em cada ponto no tempo de acompanhamento de um estudo, levando em consideração sempre o número de eventos e o número de censuras. Censura é quando a gente perde a informação de acompanhamento de um indivíduo. E aqui a gente tem, no caso, duas curvas de Kaplan-Meier aqui comparativas entre dois grupos. Tá? E vocês podem ver essas comparações de curvas tanto num estudo randomizado quanto num estudo observacional comparativo. A diferença é que e os dois vão ter a mesma análise, né? Em geral, a gente vai ter um hazard ratio calculado por uma regressão de Cox. E tanto o ensaio clínico randomizado quanto o estudo observacional comparativo vai fazer essa análise. E a regressão de Cox ela é usada para fazer um teste estatístico ajustado para confundidores entre as curvas. Tá? Bom, indo um pouquinho mais adiante aqui, o teste estatístico para comparar as curvas não ajustado para confundidores, que é como se fosse a gente fazer assim, um teste de significância para a hipótese nula, né? Como se fosse fazer um Q quadrado das curvas, né? Tem vários, mas eu vou falar do principal, que é o log rank. Então, talvez vocês vejam uma curva que apresente assim só um P para significância estatística, e esse P para significância estatística é um teste de log rank, dizendo se as curvas em média, uma curva é diferente da outra. Tá? E isso vocês vão ver tanto para estudo randomizado quanto para estudo observacional comparativo. E também o outro teste estatístico é o modelo de Cox, que vai calcular o hazard ratio e o intervalo de confiança desse hazard ratio controlado para confundidores, que pode ser controlado para confundidores. Aqui nesse exemplo, está aqui o hazard ratio 0,42, dizendo que o que é o hazard ratio? Para fins práticos, é como se fosse um risco relativo de uma curva dividido pelo risco relativo da outra curva, tá? Não é bem isso. Como se fosse um risco médio da curva, como se a gente calculasse o risco relativo em vários pontos no tempo da curva e depois fizesse um risco médio das duas curvas.
Então, o risco relativo ao longo do tempo. Se tiver algum estatístico me ouvindo, já sabe que não é bem isso, mas para fins didáticos eu estou falando, tá? Estou fazendo essa simplificação. Então, esse hazard ratio é uma medida de risco, então, que funciona como um risco relativo, é interpretado igual ao risco relativo, dizendo aqui que usar um tratamento versus o outro, a gente está reduzindo o risco aqui em 0,56, né? Em 56%, porque o hazard ratio é 0,42, então a redução de risco é 56%. Terminando aqui, então, esse hazard ratio, essa medida de risco, que ela serve tanto para estudo randomizado quanto para estudo observacional comparativo, eu não vou entrar em detalhes. E aqui é um detalhe de tudo que vocês podem tirar de uma curvas de Kaplan-Meier comparativas, de uma análise de sobrevivência, né? Vocês vão ter as curvas de Kaplan-Meier, vocês podem ver esses risquinhos verticais na curva de Kaplan-Meier mostrando as censuras, que são os pontos no tempo onde a gente perdeu informação de segmento de algum paciente. Os degraus são onde a gente teve eventos, né, diminuindo então a proporção de pessoas livres de eventos. A gente pode ver qual é a proporção de pacientes sobreviventes num dado tempo, a gente pode ver o tempo até a sobrevida mediana, a gente pode ter o teste estatístico não ajustado para confundidores, que não está sendo mostrado nessa figura, mas a gente poderia ter um teste log rank mostrando uma comparação não ajustada para confundidores. A gente pode ter o risco médio entre as curvas, né, que é um hazard ratio, e aqui tem um intervalo de confiança do hazard ratio que nos diz se essas curvas são estatisticamente diferentes ou não. E essa mesma figura que vocês estão vendo aqui, esse mesmo tipo de análise, vocês tanto podem encontrar na comparação de grupos de um estudo randomizado, quanto de um estudo não randomizado, com o alerta de que se o dado de origem tem confundimento, talvez a medida de risco esteja enviesada no estudo observacional, né? E se foi aplicado um modelo de Cox, o hazard ratio pode ter sido ajustado para alguns confundidores, mas nunca vai ser para todos os confundidores. Vocês nunca vão ter um estudo observacional que é tão perfeito que ele é melhor que um randomizado. É sempre melhor o randomizado. E com isso eu vou parar de falar e daí a gente vai poder conversar, eu posso responder algumas perguntas. Fico aberto para vocês podem comentar, perguntar. André, tudo bem? Oi, Nicolas, tudo bem? Bom, parabéns pela excelente apresentação. No começo você comentou, né, sobre a questão do viés de seleção de tratamento, seja pelo próprio paciente ou pelo médico, né, que de maneira inconsciente, né, vai destinar o paciente a determinado tratamento. E aí eu ia te perguntar quais são as melhores formas da gente evitar esse viés de seleção de tratamento. Você acredita que técnicas como score de propensão são suficientes, ou a gente ainda tem que olhar com cuidado quando a gente vê uma análise comparativa entre medicamentos de um estudo observacional? Pergunto porque eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil, né, a gente ver ensaios clínicos randomizados entre todas as opções de tratamento, né? Tem razão, Nicolas. Obrigado pela excelente pergunta. É muito relevante seu comentário. Cada vez mais a gente vê estudos observacionais comparativos com a aplicação ali de scores de propensão para conseguir gerar análises ajustadas para confundidores. Eu, quando não tem uma evidência randomizada, eu diria que isso é a segunda melhor coisa que a gente pode fazer. Eu acho que é uma boa evidência, tá? Nunca vai ser perfeito. A gente nunca vai ter um controle perfeito para confundidores, tá? Mas às vezes é o melhor que há. Então eu acho uma boa uma boa fonte de evidência que tem suas limitações. Porém, a ressalva é que se você tem um estudo randomizado, isso fala mais alto, né, do que ter um bom estudo observacional mesmo com excelente esforço de controlar para confundidores, tá? Então, ter uma boa informação de origem, né, ter um dado não enviesado é a melhor coisa que você pode ter. Então,
E daí, como diminuir isso? Bom, na etapa da análise, você pode ter lá, como você falou, uma escolha de propensão, por exemplo. Mas na etapa da pesquisa, você pode ter um ambiente de pesquisa bem rigoroso, que tem, usa randomização, usa alocação sigilosa das intervenções para um grupo ou para o outro grupo, e aplica cegamento, né, ou mascaramento dos participantes, idealmente de quem aplica os tratamentos também, e idealmente de quem analisa, de quem avalia os desfechos e de quem analisa os dados. Quanto mais medidas de proteção você tiver para esses vieses, melhor, porque o ser humano é um ser humano, né? E todos nós, cada um de nós, a gente está sujeito, sim, a esses vieses. Por mais que a gente se esforce em ser um bom pesquisador, se tem a chance, assim, de acontecer um viés, ele vai acontecer. Então, é importante, quando for ler um estudo criticamente, ou quando for fazer um estudo, a gente ter certeza que, nos métodos da pesquisa, do ensaio clínico randomizado, estava acontecendo, de fato, da melhor maneira possível, uma randomização que tem o sigilo da lista de alocação, que tem mascaramento, e que foi verdadeiramente usado um método aleatório, tá? Mas boa lembrança, os scores de propensão são uma ferramenta muito, muito válida mesmo. Eu vou ver no chat aqui se surgiu alguma pergunta. A pergunta do Nicolas está ali. Uma outra pergunta aqui do Gabriel. O que significam alguns dos termos usados em ensaios clínicos como nested randomized, quase experimental? Quase experimental, né? Bom, bom, o nested geralmente é aninhado, né? Ou seja, é um estudo que foi feito com um objetivo, o estudo guarda-chuva maior, ele foi projetado com um objetivo, mas dentro dele foi possível fazer outro estudo. Então, o caso mais clássico é estudo transversal aninhado numa coorte. Então, a gente tem geralmente, por exemplo, um estudo de coorte, onde a gente acompanha os pacientes ao longo do tempo, mas a gente pode pegar só um recorte de um ponto no tempo e daí fazer uma análise transversal dentro dessa nossa coorte. Então, é um transversal nested, né, aninhado numa coorte. A gente também pode ter, eu até não tenho um bom exemplo para trazer agora de um nested randomized, né? Não tenho um bom exemplo para trazer, mas teoricamente é possível que a gente tenha um estudo que tem um estudo randomizado, que ele foi desenhado para uma determinada questão de pesquisa, mas dentro dele a gente faz alguma outra análise que não se comporta como randomizado. Por exemplo, a gente faz uma análise de uma coorte, de um dos lados, um dos braços, né, para ver uma frequência ou uma incidência de alguma outra coisa que a gente não estava olhando inicialmente, tá? Então, e o termo quase experimental, o atalho mental que eu vou oferecer para vocês é não randomizado. Quase experimental é um termo para tentar glamorizar um pouco o fato de não ser randomizado ou de funcionar como estudo observacional. Muitas vezes é usado para dizer assim que o estudo foi feito num contexto de pesquisa, havia um protocolo, os pacientes foram convidados a participar, tiveram que aceitar mediante um termo de consentimento, a coleta de dados foi padronizada, a coleta de desfechos foi padronizada, tudo foi como um estudo controlado, randomizado, exceto que não era randomizado. Exceto que a gente usou algum outro método para gerar os grupos, como algum método de conveniência, ou o estudo com controle histórico, um quase experimental com controle histórico, um antes e depois, né? Então, até tal data aqui no meu hospital se fazia dessa forma, a partir de tal data se mudou as práticas e se faz de outra forma. E a gente coletou os dados de forma bem padronizada, então o estudo é praticamente experimental, mas a alocação não foi randomizada, então ele é quase experimental, tá? Então é isso que quer dizer, para fins práticos, é um estudo comparativo não randomizado. Eu que agradeço a vocês, né? Obrigado, Gabriel, aí, pela participação.
Alguma outra pergunta, comentário? Deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui para um detalhe. Pessoal, eu queria reforçar o convite. Quem tiver interesse de aprender, estudar conosco, revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais, fica o convite para vocês avaliarem, se inscrever no curso de revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais, que vai acontecer de 9 a 13 de setembro, ao vivo pelo Zoom, formato parecido com esse, só que com presença de outras professoras também, e com demonstração, né, de meta-análise e algumas atividades práticas para vocês exercitarem. Então, muito obrigado a cada uma de vocês. E nos acompanhe nas redes sociais, acompanha lá nossos perfis nas redes sociais, curte lá a HT Analyze, nos ajuda a divulgar também a empresa e os cursos aí para a rede de contato de vocês, por favor, tá bem? Um abração a cada uma de vocês e até a próxima. Obrigada, boa noite.